Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do BTG Trader e esse é um vídeo que muitos de vocês esperaram. Hoje a gente vai comentar ali sobre a performance do grande André Antunes nesse mês de maio de 2025. É um vídeo que vocês sempre conseguem tirar muitas lições, né? Vocês vão ver como que ele se comportou ao longo do mês, como que foi o mês para o Antunes e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de mais nada, Antunes, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Né? Obrigado pelo convite. Já é o quinto, sexto vídeo que a gente está gravando. Vamos para cima, não vamos parar não. Obrigado você que está assistindo, comentar um pouco do mês de maio. Para mim, no ativo do futuro, o Bitcoin está fervendo, rompendo todas as máximas. Aí foi um mês muito bom, cara, muito bom. A gente vai falar bem disso aí. Exatamente. Então vamos começar por aí, né, Antunes? A gente tem um Bitcoin que no dia de hoje que a gente está gravando, que é o dia 22 de maio, ele acabou de renovar sua máxima histórica. Acima dos 111 mil e dólares. O pessoal te conhece muito ali pelo dólar, mas você também gosta bastante de operar o Bitcoin. Conta aí pra gente, dá uma geral. Como que foi o mês para você? O que você sentiu do mercado esse mês? Não só no caso do Bitcoin, mas assim, a relação entre os mercados como um todo. Sim. Cara, analisando o mercado do Bitcoin, ele está muito bom para qualquer tipo de operacional. Quem fez holding no Bitcoin, quem faz posição, estourou, né? Você pegou ali Bitcoin abaixo de 90 mil dólares, 93 mil dólares, ficou piso ali do mercado, subimos aí mais de 10 mil dólares em menos de um mês. Mas para o giro, foi muito bom o mercado. A gente tem um mercado aí nessa transição da questão do governo Trump, então a questão aí das políticas, questão dos bonds, né? Agora falando que Hong Kong vai ter que vender muito título americano, isso impacta muito a questão do mercado de criptomoedas. O que eu sinto, né? Quando o mercado está positivo, o mercado está com sobra de dinheiro, esse dinheiro transborda para o mercado de cripto. Eu falo que é quase uma maré, né? Se o mercado, vamos dizer, o mercado tradicional tá bom, o dinheiro vai para o mercado de cripto, vai para as empresas, né? Sobra muito dinheiro de risco. Quando se começa a tomar menos risco, esse dinheiro vem enxugando. Mas o mercado está impressionante e uma coisa que vem acontecendo, que todo mundo sempre falou do mercado do Bitcoin, e a gente tinha essa questão ou não, se o Bitcoin vai virar o novo ouro, né? Então a gente teve momentos aí ruins de mercado, o Bitcoin contendo perda, segurando o valor, e eu acho que o mercado está virando um ouro digital, né? E o próprio dólar global perdendo bastante força, né? Sim. O DXY voltando ali para aquela região dos 99. Não dá para saber se é proposital ou não do Trump, né? Que ele diminui o valor ali. E é basicamente ali a região de fundo dos últimos 2 anos, né? Sim. Então, teoricamente, com esse enfraquecimento do dólar global, o Bitcoin, até mesmo pela questão da paridade, talvez deveria performar bem, né? Sim. Exatamente. Mas vamos lá, então, para quem queria, tá aí na tela. Esse aí foi o mês de maio de Antunes, do Antunes, aliás, até te agradecer, né, Antunes? A gente sabe que às vezes essa questão de performance é um pouco polêmica. É igual mostra seu olerite, né? Mostra o imposto de renda. E nem pro lado ruim, porque às vezes tem muita sim. gente que não gosta de se sentir exposta, não gosta de se expor assim, mas você trouxe aí pra gente no Bitcoin como foi. E o que você tem para comentar aí com a gente em relação a isso, cara? Para quem não conhece, né, a gente tem o gráfico de evolução aí dos resultados, então são resultados diários. O importante que eu falo para todo mundo, né, eu tô no que a gente chama de camp de preparação, né, então a gente vem com o lançamento do Scalper Crypto Trade, que vai ser o meu copy trade em Bitcoin, e eu venho me preparando há alguns meses para conseguir entregar esse resultado. Então tá mais inerente ao mercado, entendendo como o mercado está acontecendo, funciona. Apesar de eu operar esse mercado desde 2016, eu opero muito mais dólar frequente do que Bitcoin. Então a gente começa com metas, né? Então eu tracei ali a primeira meta, 2.500 dólares de meta. A hora que estabilizou isso, 3 dias, a gente muda para 5 mil dólares, estabilizou e vai aumentando. Então percebam que tem até steps, né? Dias que eu operei mais, que são essas linhas retas, aí estabiliza um pouco, operei, eu fiquei, esse período aqui foi um período que eu estava um pouco doente, depois acelerou bastante o resultado. Mas o importante das pessoas entenderem é que existe essa evolução, né? Então a gente não tem nada para mim no mercado, é sorte, é dom. O cara tem que entender o que ele está fazendo, tem que consolidar aquele resultado e basicamente é operar da mesma maneira, só aumentando o lote. É o que eu faço. Então a gente vai ver aí várias telas operacionais, vou explicar um pouquinho ali da tomada de decisão. Estou operando muito à noite, né? A gente pega aí à noite o horário que o mercado asiático está bombando em cripto, 9 horas da noite, não sei se vocês sabem isso, o mercado de cripto é 24 horas, Sim. mas 9 horas da noite é a hora que muda o candle diário, né? Então é como se fosse a abertura do mercado de criptomoedas às 9 horas, então eu gosto muito desse mercado, entra muito mercado coreano, entra muito mercado chinês e tem muito volume.
e é um horário que eu gosto de operar bastante, né? Boa. E eu até queria te perguntar, pelo menos né, olhando por aqui o que a gente está vendo, assim, a gente vê então, né, que você fez ali as 29 operações, 62% dessas operações são vencedoras. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, porque eu acho que é um tema muito importante, assim, como que você montou esse gerenciamento de risco dessas operações aí para esse mês? Como que você gosta de trabalhar essa relação taxa de acerto, payoff, margem? Como que você dividiu aí mais ou menos os valores? O meu operacional, como sou conhecido scalper, né, que é o nome da empresa, é giro rápido, né? Então eu faço operações ali de minutos. Em operações de scalping, cara, o risco é 1 para 1. Entendi. Então o que eu tenho que fazer é buscar operações de qualidade. Então o foco é buscar operações de qualidade. Eu entro ali para fazer 100, 150, $200 na operação. Vou fazer 10 operações, 7 vão dar positiva, 3 vai dar negativa, vai ficar em torno disso aqui. 60%, 70%, dia bom vai ficar com 80%. Mas no scalping é 1 para 1. Quem vai alongar um pouco mais ou quem tem uma mão mais pesada, aí eu recomendo fazer saída parcial, né, que você consegue garantir o risco, sai ali a primeira operação já para manter no 0 a 0 e depois deixa alongar. Só que eu sou muito acostumado com giro, cara. O meu operacional é pegar E aí você não faz a parcial, você entra... Eu entro com uma mão fechou. inteira, entro, por exemplo, com 3, 5, 10 bitcoins e saio com a mesma mão. Eu prefiro buscar mais oportunidades do que ficar preso. Sim. O que eu não gosto, eu aprendi isso desde a época do pregão e por isso tenho o operacional de scalping, que eu não gosto que o mercado venha contra. Então, às vezes, você olha um gráfico mais longo, que a pessoa ficou meia hora, o mercado saiu, por exemplo, do 100 mil... Foi para o 101, voltou para o 100,500, aí foi para o 101,500. Tipo, essa ida e volta é onde eu estou operando. Sim. Né? E esperando as oportunidades. Então, é um operacional realmente de buscar operações de qualidade. É o timing certo. Se olhar e falar, cara, aqui tem fluxo, aqui tem vendedor grande, você consegue ver muito isso no Bitcoin, entra muito lote direcional. Lá é um mercado, eu sinto que é tipo, quase 5, 10 anos mais atrasado que o Brasil. Então, seria 20 anos mais atrasado dos Estados Unidos. A galera deixa lote na tela, o lote fica, eles vão empurrando o preço. E aí quando eu vejo isso em uma região importante do mercado, tem que entrar. Boa, e é isso, cara, isso me puxa duas perguntas, assim, né? A primeira, geralmente, e aí obviamente, assim, eu não sou um scalper, mas geralmente quando as pessoas que não conhecem ouvem sobre scalper, a primeira coisa que pensam é uma pessoa que gira muito, bastante, etc. Só que até mesmo olhando aqui, cara, você fez ali 29 operações. E você fala que você busca muito a questão da qualidade das operações. Sim. Eu acho que isso quebra um pouco do mito também do scalping, né? Porque 29 operações no mês, tudo bem que você falou que teve alguns dias ali que você ficou parado, cara, às vezes a gente está acostumado a ver pessoas que se dizem scalping fazer 200 operações no mês, assim. Parece que não é muito o seu propósito, né? Não, na verdade, o meu foco é eficiência, cara. Se eu fizer uma operação no dia e bater minha meta, eu aperto o botão e desligo. Entendi. Se eu precisar fazer 3 operações, eu vou fazer 3. Se eu precisar fazer 15, eu vou fazer. Normalmente, dias que eu mais opero é dias que você está enrolado, perdendo, ou tentando buscar ali. Mas se o mercado flui, cara, para que eu sempre acredito assim, trader vencedor é cara que coloca dinheiro no bolso. Muitos aqui, eu pego muito aluno e talvez você seja esse perfil. Eu não sei ganhar dinheiro. Eu só perco dinheiro no mercado. Aí você pega o relatório de performance do cara, o cara ganha de manhã e devolve à tarde. Sim. Aí eu só falo pro cara, para de operar à tarde, ele começa a ganhar dinheiro. Ou o cara ganha muito rápido, fica 1 minuto posicionado, depois R$50 ou em dólar aqui no Bitcoin, já zera. O cara tá no prejuízo, ele fica 1 hora posicionado, 2 horas posicionado. Então a galera sabe ganhar dinheiro, a galera não sabe perder. E todo mundo tá preocupado em melhorar. Não, eu preciso estudar mais para entender uma técnica melhor. Eu falo, cara, se você já opera, né? Se o cara já tem uma técnica, já opera... se ele tiver 1 mês de operação, você já consegue avaliar e falar para ele, cara, você continua fazendo o que você está fazendo, só elimina erro. E os erros são muito simples, cara. Erro assim mesmo, tipo, para de operar tarde, põe um stop no tempo. Eu tenho stop no tempo, passou de 5, 10 minutos já começa a ficar nervoso. Porque eu falo, cara, tipo, não tá dentro do meu... Desconfigurando. Tá desconfigurando, não tá no meu modelo. Já tô começando a ficar nervoso, já tô rezando pro mercado voltar, e não é isso, cara. Entrou, o mercado tem que dar... Eu falo que é trade de convicção. Pô, você comprou, o mercado tem que virar comprador. Você comprou, o mercado virou vendedor na tua cara, você leu errado o mercado, pelo menos naquele momento. Isso é engraçado, porque tem duas coisas que eu costumo falar com o pessoal. Primeiro, assim, né, ninguém entra no ônibus ou no avião para ficar parado, né? Sim. Então você quer, às vezes a gente acaba atrasando, mas a gente quer chegar naquele limite em que você não vai ter que ficar esperando muito tempo. E uma outra coisa também que eu acho que corrobora um pouco é que o pessoal acha que às vezes para você ter grandes mudanças no resultado no trading, você precisa fazer grandes transformações. Na verdade não é, né? É muita questão de pequenos ajustes de rota, igual um avião, pequenos ajustes que você faz um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, no final do tempo ali vai provocar um ajuste grande.
Então eu percebo muito isso também, assim. Muita gente que fala assim, eu perco muito. Só que quando você vai ver, na verdade, às vezes a maioria dos dias a pessoa até ganha. Só que quando ela perde, ela acaba perdendo muito mais do que ela devolveu. Ou então stops muito grandes, às vezes, né? Mesmo a pessoa acha que o stop muito grande vai salvar ela, quando na verdade, até mesmo se ela olha a performance para trás, se ela tivesse estopado com menos pontos, ela teria dado uma diferença grande. Até só complementando, uma vez eu cheguei a fazer um estudo na época que eu operava na física, da questão do tamanho dos stops. E eu notava que, às vezes, eu não colocava o stop no número, eu colocava o stop pelo olho ali, em termos de fundos, etc. E o ajuste de stop, se eu tivesse ajustado o stop corretamente, meu resultado ia subir 20%. E 20% quando a gente fala no resultado de trade é muita coisa, né? Então, são pequenos ajustes que a gente faz. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Em 2013, foi um dos meus melhores anos. 13 dias eu fiz preço médio e devolvi muito dinheiro. E o meu seria o dobro do financeiro se esses 13 dias fosse um stop normal. Tanto que a partir daí foi engraçado, que no ano seguinte, 2014, foi quando eu fecho o início da parceria com a Anelógica, e uma das primeiras coisas que eu pedi lá foi bloqueio de preço médio. Porque, cara, você é ser humano, é de carne e osso, é psicológico, aí você tá lá operando, o mercado veio para trás, se é bom comprar 10, a 5 é melhor ainda. A 2 é melhor ainda. Sempre o preço de baixo vai ser melhor comprar. E aí o stop automático, que na minha visão foi tipo um cinto de segurança, Sim. que você é obrigatório a usar hoje, com stop automático não, desculpa, com bloqueio de preço médio, você se protege, porque você vai clicar lá, vai aparecer uma mensagem que não pode, você vai ficar puto, mas você configurou que só pode mexer no dia seguinte. É um tempo a mais que você ganha, né? Cara, é só o tempo de pensar, cara. Se o trader pensa, tanto que o Lombardi falava assim, ó, tomou um stop grande, levanta, vai no banheiro lavar o rosto. Porque é o tempo de você sair da tela, você sai daquela pressão, vai pro banheiro, ele brincava, né? Até se olha no rosto e fala, pô, que merda que você tá fazendo? Aí você volta e fala, puta, não, ter que segurar a mão, diminuir o lote e operar direito, né? Não, e a analogia que você usou foi perfeita, porque assim, eu acho que hoje, e aí sendo bem categórico, hoje o trader que ele começa o dia sem ter o gerenciador de risco dele travado, sendo muito sincero, é como se ele escolhesse ter um problema, né? Ah, é loucura. É a mesma coisa você sair de casa, assim, você usou a analogia do cinto de segurança. Obviamente, acidentes sempre podem acontecer. Mas assim, a partir do momento que você está sem cinto de segurança, você está escolhendo um risco que você poderia ter evitado. Assim. Mas legal, cara, eu acho que isso aí dá pra gente ter uma noção. Eu gosto sempre também de trazer essa ideia do gerenciamento de risco, de como que você organizou. Então, no caso das operações ali, você falou que você fez pouca, você não tem um limite, mas você também não procura exagerar. Não, meu objetivo final é bater a meta do dia. Então, pô, minha meta é $2.500 inicial. Quantos lotes eu preciso operar? Pô, vou operar de 1 a 3 bitcoins. Beleza, passei isso aí. Agora, minha meta é $5.000. Cara, eu vou aumentar lote. Porque o mercado tem muita liquidez. Então e essa meta você estipula de algum jeito? É conforto? É percentual de capital? Como que você... Cara, eu não olho muito pro day trade com um percentual do meu capital. Então, eu preciso rentabilizar a minha carteira. Entendi. Não, eu olho muito mais por eficiência. Entendi. Cara, quanto que eu preciso para operar 3 bitcoins? Hoje seria $300.000, mas eu posso operar alavancado em 100 vezes, eu preciso de $3.000. Puta, se eu tenho $3.000 para operar de 3, quanto que o mercado proporciona fazer? Pô, vou conseguir fazer ali $3.000. Então eu vou colocar $10.000, tenho 3 dias de stop e vou buscar uma margem, fazer isso aí. uma gordura. E aí se você for analisar para investimento, fala, pô, você busca fazer 30% no dia? Sim, busco fazer 30% no dia. Só que eu também, se eu perder 3 dias seguidos, eu entreguei 90% do resultado. E o que eu faço é isso, eu coloco um dinheiro mínimo e vou crescendo aquele dinheiro. Se eu vou perdendo, eu vou diminuindo o lote. Então é sempre ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. Margem pequena, usar a ineficiência do mercado, que dá para operar com alavancagem em 125. Talvez você está caindo da cadeira. Antunes, você opera com 125 de margem. Talvez você não saiba, mas o dólar hoje é 350 vezes alavancagem, o índice é 300 vezes. Então o Brasil, os mini contratos são extremamente alavancados. Né? E se a gente olhar o mercado de 125 vezes, é 3 vezes menor que o Brasil. Mas eu gosto de operar alavancado. O day trade, a grande vantagem é a alavancagem, mas operando da maneira certa, né? Boa. E aí a gente vai passando pelas telas, aí você pode falar quando você quiser que passe, que volte, fica à vontade. A gente pega aqui o primeiro resultado, né? A gente pegou ali do dia 30 para frente. Essa é a minha tela operacional, né? O que eu uso uma plataforma, que é uma plataforma da Scalper junto com a Anelógica, que é o Scalper Crypto, e a gente junta o melhor do fluxo de ordens com o melhor do gráfico, né? Então a gente tem aqui as ferramentas de fluxo de ordens, livro de preços, histórico de negócio. É muito importante
olhar e identificar a agressão, né? Aqui a gente não tem corretora. Isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, mas é importante. Você sempre ficou muito conhecido por operar dólar e operar o tape reading de dólar. Você foi uma das pessoas que popularizou o tape reading aqui no Brasil. Quando você passou para cripto, assim, quais foram as diferenças que você sentiu? É possível operar o tape reading com cripto também? Quais são as adaptações necessárias? Assim? E aí, obviamente, que isso tudo acaba impactando na performance. Na verdade, cara, a gente consegue operar qualquer mercado. Se tiver histórico de negócios, eu consigo operar porque onde o mercado nasce, né? O mercado nasce em livro de preços, onde é a intenção dos participantes. Então, se tem alguém querendo, no caso aqui, ó, comprar 140 e outro cara vender a 150, se o mundo inteiro falar, eu só compro no 40 e eu só vendo no 50, é o Trump e a China, velho. Ninguém vai se mexer, só aumentar a taxa, não sai negócio. Então, precisa alguém ter urgência de fechar. Fechou o negócio, ele vem para o histórico de negócios. E quem alimenta o gráfico? É o histórico de negócio. Então, negócios dentro de 1 minuto geram um candle de 1 minuto. Negócios dentro de 5 minutos geram um candle de 5 minutos. E então, o fato de não ter player aí não impacta? Na verdade, não impacta. O que a gente perde? A gente perde uma vantagem que no Brasil é fácil ver que, por exemplo, na Clear só tem pessoa física, na Toro só tem pessoa física, no BTG tem pessoa física, mas o maior volume é institucional. Você pega na Ideal, só tem pessoa jurídica, principalmente gringo. Então você consegue dar uma qualidade pro lote. A mesma coisa, imagina que você vai entrar num ringue para lutar. Aí você olha um monte de magrelo lá. Aí você fala, caramba, vou bater aqueles magrelos. Mas é tudo lutador de Kung Fu. Você vai querer bater os HFT da Ideal. É os lotinhos pequenos, você vai querer passar por cima dos caras, você vai tomar porrada. Aí você olha outros magrelos lá, que são os caras que nunca fizeram nada, é a galera da pessoa física, que tem 1, 2 lotinhos e não tem mais sequência. Então, o que eu falo é que no Brasil a gente tem uma vantagem. O mercado mundial é tela cega. Então, o mercado americano... o level 2, né? Nos Estados Unidos, isso, exatamente. E aqui, Cotinha, eu uso um gráfico um pouco diferente. Não olho o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. O mercado teve uma grande mudança de microestrutura a partir de 2008, mas a grande virada foi em 2010, depois do Flash Crash. Né? Principalmente os robôs, os grandes participantes, eles olham variação de preço. E qual que é a máxima simples de responder isso aí? Não importa para você que passou 5 minutos, 15 minutos ou 1 hora que está posicionado. Ninguém vai bater lá na sua sala lá, Coxinha, faz 1 hora, hein? Coxinha, faz 2 horas. Mas se você estiver perdendo 2%, pode ser em 1 minuto no payroll, ou em 1 dia, a hora que chegar em 2%, compliance vai bater lá o risco, dependendo da área que você estiver operando. Então o mercado olha muito variação de preço. E foi assim que eu mudei o meu operacional e realmente consolidei essa questão de fluxo de ordens. Eu aprendi isso aqui meio de maneira natural, porque era a forma que o pregão operava, mas eu sou muito de estudar. Então fui para cima de paper acadêmico e vi a grande mudança estrutural do mercado. Então, basicamente, olhando essa tela, o melhor do fluxo de ordens com o melhor da análise gráfica. Temos até um indicador aqui, que é o acumulado da agressão. Ele pega todas as agressões de compra, agressões de venda e subtrai e dá um direcional para o mercado. E ele é um indicador atemporal. Se você colocar um gráfico de 1 minuto, é o mesmo acumulado. Se for 15 minutos, é o mesmo. Se for 1 hora, é o mesmo. Então, não importa tempo nem a variação de evento, né? São $100 que vai mudar o candle, $200 sempre vai ser o mesmo. Para mim é o melhor indicador de tendência do mercado. E como que eu olho essa tela, né? Eu busco no gráfico o que eu chamo de mapa de localização. Então, quais são as regiões importantes? Aonde está o mercado? Está mais perto da máxima? Está mais perto da mínima? Está perto do ponto de controle? Está no VWAP? Então, eu olho regiões importantes do mercado. Você usa variação percentual também ou não? Olho também variação percentual, mas muito pouco. Eu já tenho elas marcadas. Olho mais região de preço. Tá. Então, eu sei essas regiões de preço importante e eu vou acompanhando como o mercado se comporta próximo a essas regiões. Então, eu sei, por exemplo, que o mercado estava trabalhando aqui, ó, ele rompeu essa grande linha verde ali, que é o VWAP do dia, e o ponto de controle do dia anterior, que é essa linha vermelha. Eu entrei nesse rompimento. Então, o mercado já veio acelerado, eu consegui entrar nesse rompimento e depois busquei uma defesa no ponto de controle do dia anterior. Que é onde tem a maior quantidade de negociação. Onde tem muito volume e aonde entra grandes participantes. Nessas regiões de preço vai ter lote entrando. E eu olho o mercado como fosse um cabo de guerra, comprador e vendedor, qual ganhou. E o legal do cabo de guerra é que alguém ganhou, a corda cai no chão. E aí depois a corda levanta e essa corda cai no chão onde o mercado fica canalizado. 1 hora vai explodir para um lado. E eu sempre quero buscar, ou ficar buscando essas defesas ou essas explosões. Então esse operacional
buscamos $2.500, que era a nossa meta inicial, pegando ali um rompimento de VWAP e ponto de controle do dia anterior. Pode passar. Aí no outro dia, ó, a gente já veio para a mesma meta, um pouquinho a mais, 2.800, ó, com 3, operando 3 bitcoins. O que a gente pegou? Claramente, é um dos operacionais que eu mais gosto, principalmente no dólar. Rompimento de máxima e mínima do dia. Então o mercado tinha a mínima do dia ali no 93.900, ele fez um teste, ficou na briga da corda ali, a hora que rompeu foi embora, aqui embaixo. Ah, tá bom. 93.900, entendi. Né? Então o mercado já vinha numa queda, já estava com força, acumulado da agressão já tinha invertido, então o mercado já mostrou muita direção, entrou muito lote, e aí foi um operacional aí de venda muito bom, né? Pegar ali a venda de mínima do dia, o mercado correu aí rápido. E aí você procurou esses 200 pontos. Aí foi uma operação de 150 pontos. Ah, legal. Né? Na verdade, $150, né? A gente é muito acostumado a falar com pontos, mas Bitcoin é dólar, né? Aqui um outro dia, ó, já aumentando a meta, já para $3.000. Aqui foi um operacional muito parecido com o dia anterior, só que analisando defesa de mercado, né? Eu vou levantar aqui para mostrar. Pode. Aqui o que você percebe, né? Que o mercado está com acumulado de agressão positivo. Volta na outra tela. A gente percebe que o mercado estava alto, veio diminuindo. Então essa queda aqui, ó, foi muita força de venda. Aqui, quando ele testou a mínima, foi onde virou o acumulado. E eu entrei aqui com a aceleração da venda. Então eu entrei com um grande participante junto. Na outra, a gente percebe que tem muita compra defendendo essas regiões. Então, ó, essa região que foi essa alta toda, ó, teve toda essa defesa. O mercado veio aqui, ó, topo de defesa. Veio aqui, topinho de defesa. E eu operei nessas defesas aqui, porque o mercado está muito comprador. Então, é o mesmo operacional, essa é a dúvida de todo mundo. Entra no rompimento ou é falso rompimento? E eu deixo os grandes participantes responderem. Tem defesa de grande participante ou não tem? E aí, como isso aqui está no positivo, mesmo tendo diminuído um pouco, como está no positivo, você encara ali que ali teve a defesa. Aqui me dá um sinal assim, comprador está mais forte, o exército está maior, isso. Tá. O vento está para esse lado. Só que aonde é a minha tomada de decisão? Isso aqui, para mim, é um sinal, essa região é um sinal, mas a confirmação está no histórico. Então você percebe aqui, ó, quantas compras? Ó, 6 bitcoins, eu marco acima de 5. Então você viu que quando chega nesse preço, tem muita defesa na direção do ponto. Então entrou compra, eu vou comprar. Se entrasse venda, mesmo que o acumulado possa estar positivo, eu posso vender junto, porque eu estou olhando o momento do mercado. Sim. A questão do scalping é isso, é o que está acontecendo neste momento. E aí você opera baseado nisso. Boa. Aqui é um outro dia, então o que eu quero que a galera perceba, né? Consolidamos $2.500, $2.800, $3.000, $3.000 de novo. Aqui já foi um rompimento de máxima do dia. Região aí, ó, 97.390. Então o mercado veio forte. Aqui, subindo com muita agressão. O que é agressão? É o cara quer comprar agora, você tem que comprar no 400. É a urgência, né? É a urgência. Se você colocar aqui no 350, você vai ficar lá esperando. Ó, tem 82 aqui, ó. Então, se você quiser comprar agora, é 400. Se você quiser comprar depois, é 410. Então, a urgência faz o mercado andar. O mercado veio muito forte, rompeu a região aqui da máxima do dia, entrei no rompimento da máxima do dia e 2 pullbacks. Um pullback aqui e um pullback aqui defesa. Por quê? Olha o acumulado da agressão. O mercado volta para o nível de preço importante com muita força de compra. E aqui ele já estava estabilizado, sempre olhando mapa de localização, mas tomando a decisão de time de entrada pelo fluxo. O gráfico serve como... Eu falo que é o Waze, né? Sim, é para te determinar as regiões. Ele te dá o melhor caminho, só que eu falo assim, dá para dirigir um carro só olhando pro Waze? Não dá. Porque você pode olhar um negócio que você tá vendo, é só vir em frente. Aí você vê que tem um buraco lá, um caminhão acabou de cair, aí você vai fechar o olho e vai seguir em frente. Não, e é engraçado, porque eu acho que assim, eu costumo falar, e conversando com várias pessoas, seja no podcast, seja aqui dentro do banco, e o próprio Lombardi, que você gosta muito, eu lembro que o Lombardi, uma vez ele falou no episódio com você no Market Makers, que o Claro também estava lá, que ele falou assim, existem poucas verdades nesse mercado. E eu sinto que tem algumas coisas que elas são independentes da técnica, né? Sim. E é interessante você falar isso. Eu costumo falar com a galera que é o seguinte, o pessoal olha, principalmente ali na parte de análise técnica também, o pessoal olha muito a região de preço e fala assim, chegou no suporte, quero comprar, chegou no resistência, eu quero vender. E eu brinco que não é bem assim, você tem que ter
a região de preço e você tem que ter uma configuração de preço Sim. que seja interessante. E a analogia que eu faço, às vezes, é um apartamento, né? Você pode ter um apartamento que ele tem uma estrutura maravilhosa, mas ele está numa localização ruim. Sim. Do mesmo jeito, você pode ter um apartamento que ele não tem uma estrutura tão boa, mas ele está numa localização boa. E aí você sempre vai estar pesando essas duas coisas. E é legal você falar isso, porque dá para ver que, então, independente de análise técnica ou tape reading, só a região não é suficiente. Você precisa ter a região e uma configuração de preço, seja aí por tape reading ou gráfico, que seja interessante para você tomar a operação. Às vezes, e é normal também do iniciante, né, ele acaba olhando uma coisa só. E no mercado a gente tem que tentar desenvolver a habilidade de olhar várias coisas ao mesmo tempo. O que eu gosto de ensinar muito para os alunos é assim, o gráfico te mostra onde e o fluxo te mostra quando. Quando eu vou comprar. Né? E aí facilita muito esse timing, que eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo, né? Qual o momento de entrar no mercado, né? Exatamente. Aqui já outro dia, ó, consolidamos então praticamente 4 dias aí de lucros em torno de 2.500 a 3.000 dólares, e aí a gente aumentou a meta, que era a meta para 5.000 dólares, foi um dia muito bom, passou aqui. E aqui o que a gente tem, uma região de preço, não era a mínima do dia, tá? No 104.000 aqui, só que a gente tinha essa região que o mercado segurou, né? Então ele rompeu, segurou, voltou. Eu peguei esse rompimento, mas a acelerada foi isso aqui, ó. Mercado de Bitcoin, olhem isso, ele tem padrão no 1.000, como qualquer mercado, como o dólar tem no 5.900, nos R$6, toda a região de 1.000. Então 103.000, 104.000, 105.000, tanto que eu marco no pontilhado, eu sei que é uma região importante. Então a hora que o mercado perdeu aquele ponto e veio forte perdendo os 104.000, nem segurou nesse preço. Aqui quem opera gráfico, né, ia estar olhando, pô, o mercado foi quase no 105, um suporte 104 vai comprar. O mercado rompeu forte e rompeu aqui, foi onde eu entrei na venda e depois no pullback na defesa do 104, 138 ali. Foi 2 operações muito, muito boas. Aqui já é um mercado totalmente diferente, né? Então, o mercado aí 8 horas da noite, muito consolidado. E o que esse mercado tem? Um caixote muito importante, né? Então ele tem essa região de preço, que foi onde o mercado rompeu, voltou. Mas olha que interessante, a gente tem o VWAP, que é a média de todos os negócios, e a gente tem o ponto de controle. O que é o ponto de controle? É a região que mais negociou. Então a média dos negócios aconteceram nesse preço, e o preço que mais negociou, aqui eu fiquei operando o canal, cara. Entendi. Aqui scalpingzinho puro de 60 dólares, 70 Pegou dólares. O próprio balanço do mercado. Aqui fica nesse joguinho. E, cara, se o mercado ficar 3 horas aí, você pode ficar nesse ping-pong, e o que vai acontecer? Quando você sai disso? Quando você estopar. Então, se romper o topo do canal, você estopa. Se romper a mínima do canal, você estopa. E até lá você já foi fazendo alguma coisa. E até lá já foi o operacional. Essa é a última operação. Aqui a última operação, realmente a gente veio para um operacional muito forte, mais de 13.000 dólares. E aqui foi uma defesa muito boa do mercado, né? Então o mercado tinha a máxima do dia aqui no 103.860. Ele fez um rompimento importante, né? Um preço que segurou bem aqui, quem olhar o gráfico aí sabe. Só que olha a aposta do mercado. Então a aposta do mercado bem negativa. Então o mercado correu bastante. Eu falei, cara, nessa região aqui pode ter defesa. E qual que é o melhor? Eu sempre gosto de operar muito escorado, né? Tanto com defesa de preço quanto defesa de lote. Eu tinha a defesa da máxima do dia e tinha uma defesa do 104.000, que é psicológico para todo mundo. Entendi. Você busca então essas coincidências do mercado nessas regiões. O mercado tem memória, né? Então todo mundo lembra do 104.000. Se a gente olhar a tela anterior, foi o 104.000 que rompeu. Então o mercado veio, perdeu bem o 104.000. A hora que volta nessa região de preço, com muita aposta de venda, vai ter defesa. O mercado chegou lá, exaustão, ninguém queria mais vender, foi onde a gente pegou a operação e deu para essa operação alongar bem. Então, o operacional é isso, é sempre a mesma coisa. Se você for ver, eu estava olhando nível de preço, olhando timing de mercado com os grandes participantes, e vem aumentando o lote. Então o meu operacional nunca muda. O meu operacional é o mesmo operacional desde 2008. Desde que eu aprendi a operar. O que eu mudei é meu gerenciamento de risco, é lote. Dólar Tudo, cara, eu brinco assim, eu opero qualquer coisa, até cocô em pó. Se tiver histórico de negócio, eu já tive alguns desafios brincando com alguns amigos, né? O mercado mais evoluído hoje, e falando de mercado de cripto, são as corretoras descentralizadas, né? As exchanges descentralizadas, conhecidas como DEX. Lá não tem livro de preços, porque é um pool de liquidez. Então o dinheiro entra lá e esse dinheiro é consumido ou não. Mas tem histórico de negócios e tem a identificação da agressão.
Então lá eu consigo operar sem intenção, sem saber quanto lote tem de pressão na tela, mas eu olho o histórico de negócios e opero do mesmo jeito. Eu falo que se eu tiver mais ferramentas, eu tenho mais vantagem. Se eu tiver menos ferramentas, mas eu não vou deixar ir para a guerra. Se eu tenho um fuzil, uma faca e um tanque de guerra, eu só tenho um fuzil. Eu imagino que assim, a lógica por trás das coisas... A tomada de decisão é a mesma, mesmo se a gente não tiver tela. Hoje, por exemplo, se você... Não existe mais, né? Mas se eu for para um pregão viva voz de algum país que ainda tem, eu vou conseguir operar. Se tiver um ticker tape ali, já... Exato, nem precisa de ticker. Se eu conseguir escutar o idioma do cara e ver o buy e sell ali e o tamanho do lote e a voz dele, eu consigo operar. Boa, que legal. Antunes, cara, muito obrigado. Eu acho que junto, assim, o bacana é porque a gente consegue tirar várias lições daqui. Deu para ver ali mais ou menos que, né, você adotou meio que umas... O operacional é o mesmo, mas tem umas 3 estratégias, 3 ou 4 estratégias, me corrija se eu estiver errado, por ali, né? Máxima, mínima, VWAP, ponto de controle. E eu acho que é legal, porque aí na prática o pessoal está acostumado bastante a ver você falar. Olhando aqui também na prática o que você fez no mês, eu acho que consegue dar uma referência, ou pelo menos para o pessoal se motivar também, né? Que eu acho que é algo extremamente importante, e tentar procurar ali, identificar. Uma coisa que eu deixo até para a galera, esse exercício que a gente fez aqui com o Antunes, eu acho que é um exercício que o pessoal em casa pode fazer consigo mesmo também. Sim, né? Revisão de tela para mim é o que muda o jogo. Eu Quem acho não isso sabe o que está fazendo, o pessoal sabe que eu gosto de ler e pergunta muito de livro para mim. E eu sempre indico o livro, mas o livro mais importante é o livro que você vai construir, né? Exatamente. Que é olhando as suas operações, anotando, revisando e no detalhe. Então, Antunes, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Se quiser deixar uma palavra final pro pessoal. Pessoal, agradeço todos vocês, principalmente a possibilidade, né, de vir aqui mostrar o operacional, mostrar a verdade, como que o mercado funciona, vocês entenderem que tudo é um passo a passo, o mercado é uma escada, revisão de tela. Pô, tenho quase 20 anos de mercado e faço revisão de tela todo dia no meu operacional. Você precisa entender o que você está fazendo. O mercado muda, você muda, pode estar um dia melhor, um dia pior. Entender o que está fazendo é o que faz você ganhar dinheiro. E o que eu recomendo para todo mundo, não complica o mercado, cara. O mercado é simples, cara. No mercado, independente da técnica, se você comprar, o mercado tem que subir para você ganhar dinheiro. Se você vender, o mercado tem que cair para você ganhar dinheiro. O mercado é simples assim. Quanto mais você complica, mais difícil. E o meu operacional é cada vez simplificar mais, diminuir tela, diminuir leitura e tomar a decisão onde importa. Tamo junto, irmão. Boa, obrigado, Antunes. Obrigado. Então é isso, pessoal. Se você gostou, peço que você deixe seu like, comenta, compartilha com seus amigos para esse vídeo poder chegar em mais pessoas e eu te vejo numa próxima. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.